Olá, diversos players! Sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos, nosso universo de entretenimento e diversão. Hoje é direto ao ponto. Vamos descobrir as origens dos lutadores, lendo suas biografias, executar as fatalities, finais dos personagens e o que mais eu souber fazer por aí. Tudo isso com muito sangue, impacto e, claro, sem enrolação. E se curte esse tipo de conteúdo, já sabe, confere os episódios anteriores na playlist da saga, deixa o like para não esquecer depois, se inscreve no canal para não perder nenhum novo episódio e acompanha nossas redes sociais. Lembrando que tem links na descrição de afiliados e tem o cupom de desconto da Good Start. Não vai perder. Sem mais delongas, vamos jogar? E aí, diversos players, como é que vocês estão? Todos bem? Todos tranquilos? Todos saudáveis? Eu espero que sim. Então vamos lá, hoje é dia de extras, né? E vai seguir aquela mesma linha do último vídeo do Mortal Kombat, né? A saga do 9. Então eu vou ler aqui a biografia, vou mostrar pra vocês as roupas, as variações, os fatalities, alguns brutalities, os que eu consigo fazer, claro. E assim vai seguindo, tá bom? Começando aqui pelo Alien. Os xenomorfos desceram na exoterra há muito tempo, mas os ovos dormentes que eles deixaram para trás só foram encontrados recentemente. O líder de uma patrulha tarkataniana pegou um dos orbes encoraçados que se abriu com seu ocupante se prendendo ao seu rosto. Mais tarde, depois que o facehugger caiu, o embrião alien irrompeu para fora do peito do pobre tarkatânio. Com características tanto xenomorfas quanto as de seu hospedeiro, ele iludiu o resto dos soldados tarkatânios e eventualmente os matou. A criatura agora vagueia pela exoterra, procurando por mais hospedeiros. Sua incrível força e fúria animal tornam o alien quase imparável. Aí nós temos as variações. Corrosivo. Muda a cabeça ali, ó. Conjurador. E tarkatânio. Não muda muito, né? Só o desenho da boca já é o padrão, né? Alien wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Alien wins. Flawless victory. Fatality. Alien wins. Flawless victory. Brutality. 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 Alien wins. Flawless victory. O alien destroçou a carne de Shinnok, reduzindo-a a uma massa sangrenta. A criatura então retornou à sua colônia na exoterra. Ele continuou vagando, em busca de hospedeiros adequados para montar uma nova colônia. O alien encontrou algumas espécies interessantes e as levou para o seu covil. Ao dar origem a uma nova rainha, a nova colônia dos aliens multiplicou-se rapidamente e se expandiu pelo reino sem resistência. O Imperador Kotal Kahn tentou salvar a exoterra com um ataque final desesperado ao principal ninho dos aliens. O ataque foi um fracasso. A exoterra era dos aliens. Próximo da nossa lista é o Borai Joe. Mestre do combate, é exoterrano, mas complacente com o plano terreno.
Desse modo, ele passou sua longa vida treinando guerreiros do plano terreno para seus torneios com a Exoterra. Entre os antigos estudantes de Bou estão os monges Shaolin Kung Lao e Liu Kang, o eventual campeão do Mortal Kombat e salvador do plano terreno. Recentemente, enquanto a guerra civil assolava a Exoterra e uma perigosa nova arma era revelada, Burai Joe procurou se consultar com Raiden para discutir estratégias. Até agora, suas tentativas de encontrar seu velho amigo não tiveram sucesso. Ele não tem nenhum traje extra? Que dito por ser um personagem extra, ele não tenha nenhum traje extra já, né? Então aqui tem umas variações dele. Acho que só o que vai mudar vai ser a... Isso é uma cabaça que ele tá levando, gente? Eu não sei dizer. Então essa aqui é o Sopro do Fogo. Mestre Bêbado e Bartitsu. Finish him. Boraicho wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Boraicho wins. Flawless victory. Fatality. Tem que aperfeiçoar sua técnica. Boraicho wins. Flawless victory. Tem que aperfeiçoar sua técnica. Boraicho wins. Flawless victory. Brutality. Tem que aperfeiçoar sua técnica. Boraicho wins. Flawless victory. Brutality. Tem que aperfeiçoar sua técnica. Boraicho wins. Flawless victory. Ao saber que a Exoterra agora estava sendo protegida pelo torneio Mortal Kombat, Boraicho retornou ao seu mundo de origem para defendê-lo. Ele não era amigo de Kotal Kahn, mas achava que nenhum mundo merecia ser escravizado. Boraicho começou a treinar guerreiros da Exoterra para a batalha inevitável. Graças a habilidades de luta e à liderança de Boraicho, a Exoterra expulsou os invasores do plano terreno. Seu amigo de outros tempos, Raiden, foi derrotado. Próxima da lista é a Cascade, Cassandra Carlton Cage, a filha de Johnny Cage e Sonya Blade. Carrega consigo uma grande responsabilidade. Seus pais estavam entre os poucos combatentes que sobreviveram às guerras contra a Exoterra e o Submundo, e foram fundamentais para as vitórias do plano terreno. Cass é tão decidida e, às vezes, cabeça quente, quanto sua mãe, e tem a língua tão afiada quanto seu querido pai. Graças a isso, ela é bastante popular na sua unidade de forças especiais. Mas essas características escondem uma semente de insegurança plantada pela natureza exigente de seu oficial superior, Sonya. Aqui temos os trajes, né? Resistência, cosplay de Sub-Zero, infiltrada. Aqui as variações, né? Hollywood, ela ganha um óculos maneiro. Lutadora, ganha umas luvinhas, né? E operações especiais. Ganha um comando ali na orelha, né? Um ponto e um radar do dragão ali na perna direita. Finish him! Cassie wins.
Flawless victory. Fatality. Finish him! Cassie wins. Flawless victory. Fatality. Brutality. Perdeu. Cassie wins. Flawless victory. Brutality. Perdeu. Cassie wins. Flawless victory. Calma. Brutality. Isso aí. Cassie wins. Flawless victory. Brutality. Isso aí. Cassie wins. Flawless victory. Brutality. Isso aí. Cassie wins. Flawless victory. Brutality. Perdeu. Cassie wins. Flawless victory. Brutality. Perdeu. Cassie wins. Flawless victory. A impressionante vitória de Cassie Cage sobre Shinnok levou Raiden a dar uma importante tarefa a ela: perseguir um ladrão de almas. Não foi preciso dizer a Cassie que o suspeito poderia ser Shang Tsung ressuscitado. Rastreando-o a partir do local de seu último ataque conhecido, Cassie confrontou o velho enfraquecido. Ele lutou desesperadamente, mas foi derrotado. Enquanto o velho morria diante dela, Cassie perguntou seu nome. Com uma mistura de tristeza e alívio, ele sussurrou: Shujinko. Devorar é a próxima. É de uma espécie senciente colonial chamada Kitin, que habita a ilha-mundo de Arnek. A natureza solitária dos Kitin não os preparou para uma defesa do próprio reino. Então, ele foi conquistado e fundido com a Exoterra por Shao Kahn. A lealdade e perspicácia de Devorar, características incomuns entre os Kitin, fizeram com que se destacasse rapidamente na política. Em pouco tempo, ela estava entre os conselheiros mais importantes do Imperador. Ela serve ao atual Imperador da Exoterra, Kotal Kahn, quando nossa história se inicia. Certo, ela tem aqui Rainha dos Kitin e Miserável. As variações: Rainha Reprodutora, Rainha do Enxame, tem umas abelhinhas em volta, né? E por fim, Venenosa. Finish him! Devora wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Devora wins. Flawless victory. Fatality. Brutality. Comam, minhas crianças. Devora wins. Flawless victory. Brutality. Comam, minhas crianças. Devora wins. Flawless victory. Brutality. Sinta meu ferrão.
ferrão. Devora wins. Flawless victory. Brutality. Sinta meu ferrão. Devora wins. Flawless victory. Brutality. Devora wins. Flawless victory. O plano definitivo de Devorar não era destruir Shinnok, mas sim escravizá-lo. Ela implantou larvas, seus filhotes, para se hospedarem no corpo dele. Tendo consumido o poder divino de seu hospedeiro imortal, a cria de Devorar era diferente de qualquer Kytin que já existiu. Quando amadureceram, eles se espalharam como gafanhotos por todos os mundos. Seu exército de super zangões Kytins trouxe glória a Devorar, sua amada rainha, e destruição para todos. Ermac foi criado em ritos mágicos sombrios executados pelo antigo imperador da Exoterra, Shao Kahn. Ele é um coletivo de almas ceifadas dos milhares de guerreiros mortos na conquista de Edenia por Shao Kahn. Após a morte de Shao Kahn, Ermac permaneceu leal aos imperadores subsequentes da Exoterra. Primeiro, leal à sucessora escolhida por Shao Kahn, Mileena. Posteriormente, ele torna-se leal ao usurpador do trono, Kotal Kahn. Agora, ele é uma peça-chave do imperador para eliminar a rebelião de Mileena. Os trajes dele tem o do torneio, Faraó, o clássico, que é o erro, né? Do Mortal Kombat. Como pode um personagem nascer de um erro de cor, né? De coloração e memória do cartucho, né? E Escarlate, meio metalizado, né? Certo, as variações você tem Místico, as mãozinhas ficam verdes aí. Mestre das Almas, com alminhas em volta. Espectral. Não vi nada que mudou. Ah tá, o peito dele. Ó, a joia no peito. Se a gente mudar, ó, não tem a joia. Finish him! Ermac wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Ermac wins. Flawless victory. Fatality. Brutality. Isso é inevitável. Ermac wins. Flawless victory. Isso é inevitável. Ermac wins. Flawless victory. Brutality. Isso é inevitável. Ermac wins. Flawless victory. Brutality. Isso é inevitável. Ermac wins. Flawless victory. Brutality. Isso é inevitável. Ermac wins. Flawless victory. Sozinho mais uma vez, Ermac vasculhou os corredores de labirintos da antiga fortaleza de Shao Kahn, em busca da origem de uma voz distante que o chamava. De repente, um filete de poeira resvalou em seu peito, libertando uma de suas muitas almas.
A poeira assumiu a forma de um homem que começou a consumir alma após alma. Enquanto o enfraquecido Ermac observava, reconheceu a figura misteriosa. O feiticeiro Shen Tsung, retornado da morte. O próximo é o Aaron Black. As origens de Aaron Black são desconhecidas. Nascido na Terra, ele de alguma forma foi transportado para a Exoterra. Lá, ele passou anos vagando pelos vastos territórios, vendendo suas habilidades incríveis de atirador para os senhores da guerra locais. Agora, estando na folha de pagamento do Imperador Kotal Kahn, Black não mostra nenhuma vontade de retornar ao plano terreno ou ajudá-los nos conflitos presentes. Beleza, os trajes dele temos o Pária e o Caça-Recompensas. Uma pistola de ouro, hein? Caracas. Ah, as outras também são. Beleza, nas variações aqui nós temos Pistoleiro. Fora da lei. Ele ganha uma espada, né? E Atirador. A espada vira uma espingarda. Muito bom. Aaron Black wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Aaron Black wins. Flawless victory. Fatality. Brutality. Gostou daquela? Aaron Black wins. Flawless victory. Brutality. Gostou daquela? Aaron Black wins. Flawless victory. Brutality. A dor vai passar. Aaron Black wins. Flawless victory. Brutality. Gostou daquela? Aaron Black wins. Flawless victory. Brutality. Gostou daquela? Aaron Black wins. Flawless victory. Brutality. Gostou daquela? Aaron Black wins. Há quase 150 anos, Aaron Black foi contratado por Shen Tsung para assassinar um guerreiro do plano terreno. Em troca, Shang retardou o envelhecimento de Black. Black podia ser paciente. Se um empregador quisesse alguém morto, isso aconteceria na hora certa. Uma equipe de jovens guerreiros do plano terreno causou muitos problemas a Kotal Kahn, atual empregador de Aaron Black. Com a paciência de uma víbora, Black eliminou todos eles. Ferator. O ser duplo conhecido como Ferator é um mistério até para os aliados mais próximos deles. Dizem que Thor e Fera eram habitantes da Exoterra, capturados e permanentemente ligados um ao outro pelo feiticeiro maligno Shen Tsung, nas profundezas dos seus poços de carne. O mais provável é que sejam membros de uma raça simbiótica muito esquecida, na qual o cavaleiro se une a uma montaria. A cavaleira Fera age como o cérebro da dupla, enquanto o enorme Thor é o corpo. É possível que eles se comuniquem telepaticamente, ou que Fera consiga realmente entender os urros estrondosos de Thor.
que são suas vocalizações tradicionais. Encontrados pelas tropas imperiais enquanto vagavam pelos descampados de Tarkatan, Ferator foram treinados, coagidos, para servirem de guarda-costas pessoais de Kotal Kahn. Os trajes nós temos o tradicional, mestre-servo e carrasco. As variações temos impiedoso, muda a máscara ali, né? Cruéis. E por fim, lacaios. Que aí é quando ela sai de cima dele, né? Finish him. Ferator wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Ferator wins. Flawless victory. Fatality. Ferator wins. Flawless victory. Fatality. Ferator wins. Flawless victory. Ferator wins. Flawless victory. Brutality. Ferator wins. Flawless victory. Brutality. Ferator wins. Flawless victory. Sangra você! Brutality. Ferator wins. Flawless victory. Por muitos anos, Pharah e Thor formavam um par simbiótico, como é normal em sua espécie. Mas esse laço foi quebrado quando Pharah amadureceu e iniciou a grande transformação. Ferator retornou aos descampados de Tarkatan, onde Pharah iniciou sua metamorfose. O processo levou 3 agonizantes anos da Exoterra. Nesse período, Thor enfraqueceu e morreu. Agora uma fera bruta, Pharah será escolhida por um cavaleiro. Um novo par simbiótico será forjado e novas batalhas serão vencidas. Seguir aí o Goro é o príncipe líder dos Shokan, uma raça de dragões hominídeos e com 4 braços. Subjugada há muito tempo por Shao Kahn, Goro foi campeão de 9 edições consecutivas do Mortal Kombat. Ele foi derrotado por Liu Kang na 10ª edição, acabando com as chances da Exoterra de assimilar o plano terreno. Os Shokan serviram ao trono da Exoterra até a morte de Shao Kahn. Eles se negaram a assumir uma posição na guerra civil resultante e foram exilados. Entretanto, poucos acreditam que esta foi a última aparição de Goro. Não tem nenhum outro traje, mas tem aí suas variações, né? Guerreiro Khotan ganha um capacete, presas do dragão, um equipamento aí, né, nas mãos. E por fim, Fúria Tigarar, que é essa parte nas costas, né? Que a gente aprendeu com a Shiva no final dela, que é uma marca de realeza, né? Deles. Finish him. Goro wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Goro wins. Flawless victory. Fatality.
Goro wins. Flawless victory. Brutality. Goro wins. Flawless victory. Brutality. Goro wins. Flawless victory. Goro wins. Flawless victory. Brutality. Goro wins. Flawless victory. Os Shokan tornaram-se párias quando se recusaram a ajudar qualquer lado na guerra civil da Exoterra. Mas com o fim do conflito, o príncipe Goro decidiu retornar ao cenário político. Os exércitos de Kotal-Kahn estavam enfraquecidos por anos de batalha. Os rebeldes de Mileena estavam espalhados. Foi fácil para os Shokan tomarem o controle. O recém-coroado Imperador Goro mandou exterminar seus rivais. Nenhum Oshtek, Kaitin, Edenian ou Tarkatânio iria usurpar seu trono. Jack Briggs. Como seu pai, Jax, a especialista Jacqueline Sonia Jack Briggs dedicou sua vida às Forças Armadas e é uma das melhores no que faz. Todavia, Jack não conta com a aprovação do pai a respeito de sua decisão de se alistar em uma divisão secreta das Forças Especiais. Após as experiências horríveis de Jax como espectro a serviço de Quan Chi, ele deseja proteger sua filha de um destino semelhante. Jack ama seu pai, mas jurou proteger o plano terreno na sua luta contra mundos hostis. E uma parte dela deseja vingança contra todos aqueles que machucaram Jax. Aqui nós temos os trajes dela, né? Campo de treinamento, cosplay de Scorpion e cibernética. Certo, aqui temos as variações. Escopeta. Não identifiquei alteração nenhuma. Ah, troca a arma dela. Automática ali nos pulsos, né? Variação automática e alta tecnologia. Finish him. Jackie wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Jackie wins. Flawless victory. Fatality. Brutality. Quer mais um pouco? Jackie wins. Flawless victory. Brutality. Quer mais um pouco? Jackie wins. Flawless victory. Brutality. Quer mais um pouco? Jackie wins. Flawless victory. Brutality. Quer mais um pouco? Jackie wins. Flawless victory. Brutality. Quer mais um pouco? Jackie wins. Flawless victory. Brutality. Quer mais um pouco? Jackie wins. Após sua incursão no plano terreno,
Kotal Kahn tornou-se um alvo prioritário da vigilância das forças especiais. Jackie Briggs foi designada para monitorar suas atividades. Jackie seguiu Kotal Kahn até uma selva equatorial, onde ele entrou em uma pirâmide escondida. Lá dentro, Kotal pegou uma caveira brilhante de cristal. Jackie atacou o imperador e fugiu, levando o objeto. Jackie foi elogiada por seu trabalho, mas ela suspeitava que Kotal Kahn quisesse sua interferência o tempo todo. Jason. Morte e vingança são as razões de ser de Jason Voorhees. Ele morreu ainda garoto. Sua mãe matou por pesar e fúria. Quando sua mãe foi assassinada, Jason voltou e a vingou. Muitas vezes, desde então, os vivos vêm tentando mandá-lo de volta ao reino dos mortos. Ele foi esfaqueado, afogado, eletrocutado, arremessado para o espaço. Mas Jason não pode ser morto. Não pode ser impedido. Ele não tem nenhum traje alternativo, né? E as variações dele são, no caso, né? Retalhador, ele vem com uma machete clássica. Implacável, que é a máscara dourada ali, né? E imparável, que é a máscara tradicional, né? Finish him! Jason wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Jason wins. Flawless victory. Fatality. Brutality. Jason wins. Flawless victory. Brutality. Jason wins. Flawless victory. Brutality. Jason wins. Flawless victory. Brutality. Jason wins. Brutality. Jason wins. Flawless victory. Assim como Scorpion, Jason Voorhees era um espectro, um espírito vingativo que voltou à vida. Centenas morreram como vítimas de sua sede de sangue. Liu Kang, agora governando o submundo, percebeu isso. Um assassino imortal como Jason seria útil em seus planos de conquista. Ele atraiu Jason para o submundo e ofereceu-lhe a possibilidade de uma matança infinita, em troca de sua lealdade. A resposta simples de Jason foi destruir Liu Kang. Jax. 30 anos atrás, Jax era o comandante de uma unidade secreta das Forças Especiais que acabou se envolvendo no Mortal Kombat e na posterior invasão do plano terreno por Shao Kahn e a Exoterra. Apesar da vitória do plano terreno na guerra, Jax morreu em combate. A alma de Jax foi confiscada pelo feiticeiro do submundo Quan Chi. Jax foi restaurado na forma de um guerreiro morto-vivo sedento por vingança e forçado a lutar contra seu mundo de origem quando o submundo atacou o plano terreno. Logo após a derrota do submundo, Jax foi libertado do domínio de Quan Chi e voltou à vida. Contudo, ele decidiu não reativar sua condição de militar devido ao trauma sofrido. Embora ele relutantemente sirva como consultor, prestando um favor à sua melhor amiga, a General Sonya Blade. Jax prefere uma vida pacata com sua família. Seu estresse tem aumentado nos últimos anos, pois sua filha, Jackie,
decidiu se alistar nas Forças Especiais, em uma unidade secreta não muito diferente daquela que ele liderou. Certo, aqui tem os trajes, né? Temos o traje do torneio, Espectro, Fazendeiro, Carl Weathers e do Mortal Kombat 3. Aí temos as variações, né? Armas pesadas, ele ganha umas arminhas aqui. Bombado. Dá ênfase aí nos braços cibernéticos dele, né? E luta livre. Muda de cor os braços. Finish him! Jax wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Jax wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Jax wins. Flawless victory. Fatality. Você gosta disso? Jax wins. Flawless victory. Gotcha! Brutality. Você gosta disso? Jax wins. Flawless victory. Brutality. Toma isso! Jax wins. Flawless victory. Brutality. Você gosta disso? Jax wins. Flawless victory. Após a queda de Shinnok, Johnny Cage, ainda hospitalizado, pediu a Jax que liderasse seu esquadrão. Jax concordou. Era uma chance de ficar mais perto de Jaque e protegê-la. Embarcando em seu transporte após uma missão de rotina, o maior medo de Jax se realizou quando o mercenário Aaron Black saiu do porão de carga e disparou contra os jovens heróis. Felizmente para Jaque e companhia, os reflexos rápidos de Jax e seus braços à prova de balas desviaram as balas do assassino. Jax dominou Black rapidamente. Então ele ficou em choque, enquanto uma mancha vermelha se espalhou em seu peito. Johnny Cage, o famoso herói dos filmes de ação de Hollywood, participou do primeiro Mortal Kombat em busca de publicidade. Uma vez, o Deus do Trovão Raiden fez um comentário sobre o arrogante e eloquente Cage. Ele é um herói, embora talvez ainda não saiba disso. Raiden estava certo, como de costume. As habilidades de Johnny nas artes marciais não eram efeitos especiais e foram cruciais para a vitória do plano terreno. Johnny tornou-se um líder, ao lado de Sonya Blade, na batalha contra a Exoterra e posteriormente contra o Submundo. A antipatia inicial de Sonya por Johnny transformou-se em amizade e depois em matrimônio. Entretanto, após o nascimento de sua filha Cassie, Johnny e Sonya se separaram. Agora, mais velho e mais maduro, o Johnny, com seus 50 e poucos anos, é um consultor para a unidade secreta das Forças Especiais, sob o comando de Blade. Ele tolera o eventual convívio com sua ex-esposa, pois deseja passar mais tempo junto de sua filha amada, Cassie, a líder da unidade secreta. Temos aqui os trajes, né? Traje do torneio, traje do maioral, imitação de ninja, comando e futebol. Nas variações nós temos pugilista, ganha uns socos ingleses ali, né? Dublê, muda a cor do óculos, né? E celebridade. Aqui é o Johnny. Johnny Cage wins. Flawless victory. Fatality. Finish him.
Johnny Cage wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Johnny Cage wins. Flawless victory. Fatality. Brutality. Johnny Cage wins. Flawless victory. Brutality. Você viu o que eu fiz? Johnny Cage wins. Flawless victory. Brutality. Johnny Cage wins. Flawless victory. Brutality. Você viu o que eu fiz? Johnny Cage wins. Flawless victory. Brutality. Que beleza! Johnny Cage wins. Flawless victory. Brutality. Johnny Cage wins. Flawless victory. A vida de Johnny Cage foi mais estranha do que qualquer filme de ficção científica. Mas ele sabia que a cena final estava chegando. Com a orientação de Raiden, Johnny conseguiu navegar até a fortaleza de Shang Tsung na ilha abandonada, onde sua aventura havia começado, para contemplar seu futuro. Entre as ruínas, Johnny encontrou um livro antigo. Suas páginas revelaram que Shang Tsung havia descoberto o segredo da longa vida dos Edenianos. A aposentadoria de Johnny Cage teria que esperar. O próximo da lista é o Kano. É um membro do Dragão Negro, um grupo de traficantes internacionais de armas. Sonya, Jax e as forças especiais tentam tirá-los de circulação há décadas. Embora ele seja do plano terreno, Austrália, Kano geralmente alia-se aos mundos inimigos. No passado, ele forneceu armamento de alta tecnologia para os exércitos de Shao Kahn na Exoterra e, posteriormente, forneceu armamentos para Shinnok e Quan Chi do submundo. Após a derrota de Shinnok, Kano retornou à Exoterra de forma discreta, mas ainda obtendo lucro com o fornecimento de armas da Terra para abastecer conflitos locais na Exoterra. Quando Mileena foi destituída do trono da Exoterra e respondeu com uma guerra civil, Kano viu ali uma oportunidade. Ele agora serve como consultor técnico e fornecedor de armas para Kotal Kahn, e em segredo, ajuda os rebeldes do exército de Mileena da mesma forma. Os trajes dele, a gente tem o clássico, o do torneio, né? Revolução. E por fim, do Mortal Kombat 1. Nas variações nós temos Assassino. Muda ali o globo do peito dele, né? Cibernético. Ele ganha uma faca ali, a máscara, né? E Comando. Ele ganha 2 lâminas nas costas. Finish him! Kano wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Kano wins. Flawless victory. Fatality. Tem que ficar em forma. Kano wins. Flawless victory. Brutality. Que droga, né? Kano wins. Flawless victory. Brutality. Tem que ficar em forma. Kano wins. Flawless victory.
Kano wins. Flawless victory. Brutality. Tem que ficar de fora. Kano wins. Flawless victory. Brutality. Tem que ficar de fora. Kano wins. Flawless victory. Kano sempre foi um sobrevivente. Mas nem ele poderia escapar do destino. Seus ideais de terror e crueldade morreriam com ele, a menos que pudesse passar seus métodos a uma nova geração. Combate, armas, sabotagem tecnológica, tortura, tudo seria parte do currículo. Mas antes que seus alunos pudessem aprender suas técnicas, Kano iria eliminar a fraqueza deles. Eles iriam entender ou morrer tentando. O primeiro pupilo de Kano? Seu próprio filho. A aula havia começado. Na sequência tem o Kenshi. O espadachim Takahashi Kenshi passou parte de sua juventude viajando pelo mundo, em busca de adversários dignos. O feiticeiro Shansung o convenceu a buscar a espada encantada Sento na Fonte de Almas, e Kenshi perdeu a visão no processo. Humilhado, mas com uma nova motivação de vida, Kenshi jurou livrar os mundos de criaturas desprezíveis como Shansung. Ele serviu ao plano terreno de forma admirável durante o conflito com o submundo. Em suas viagens no pós-guerra, ele conheceu e se apaixonou por uma jovem mulher thai americana. Eventualmente, o desejo de viajar de Kenshi retornou e ele partiu. Anos mais tarde, ele descobriu que a mulher tinha sido assassinada, deixando o filho do casal, de 8 anos, aos encargos de Kenshi. O assassino da mãe do menino fez com que Kenshi deixasse seu filho com Hanzo Hasashi, o antigo Scorpion, para ser criado como um guerreiro. Kenshi prometeu a Hanzo que um dia retornaria para levar Takeda consigo. Juntos, pai e filho caçariam o assassino da mãe do garoto. Enquanto isso, Kenshi continua levando uma vida itinerante e por vezes ajuda sua amiga, a General Sonya Blade, com consultoria para as forças especiais. Para os trajes nós temos o Torneio, ele era mais jovem, né? E Ronin. Aí as variações, temos Equilibrado, muda a cor da Sendo, né? Possuído, mesma coisa. E Kenjutsu, ele ganha olhos brilhantes. Finish him. Kenshi wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Kenshi wins. Flawless victory. Fatality. Você não tem talento. Kenshi wins. Flawless victory. Minha lâmina acontece. Kenshi wins. Flawless victory. Brutality. Você não tem talento. Kenshi wins. Flawless victory. Você não tem talento. Kenshi wins. Flawless victory. Após derrotar Shinnok, Kenshi juntou-se a Takeda em sua missão para vingar o assassinato de Sutin, sua mãe. Suas viagens os levaram a uma caverna em que ele e Takeda libertaram um homem, Taven, preso em uma estalagmite.
Kenshi disse a Taven que seu irmão, Dagon, era o fundador do clã de assassinos do Dragão Vermelho. Dagon não só havia matado Sutin, mas também os pais dele e de Taven. Juntos, Kenshi, Takeda e Taven sitiaram a base do Dragão Vermelho. Dagon foi vitimado pela fúria de Kenshi. O assassinato de Sutin havia sido vingado. Próxima é Kitana, uma princesa do mundo de Edenia. Kitana foi criada como filha de Shao Kahn após o imperador da Exoterra ter conquistado Edenia e forçado a mãe de Kitana, Sindel, a tornar-se sua rainha. Kitana era uma das melhores assassinas de Shao Kahn, mas nunca teve tanta sede de sangue como ele gostaria. Quando Kitana descobriu que Shao Kahn estava criando clones malignos a partir de seu DNA para substituí-la, Kitana se rebelou. Ela lutou pelo plano terreno durante a invasão da Exoterra e morreu defendendo-o. A alma dela foi recolhida por Quan Chi, que criou uma versão maligna de Kitana na forma de um espectro. Ela agora é uma serva de Quan Chi e do submundo. Temos aqui os trajes, né? Traje do torneio, espectro, traje secreto, que é o do final do jogo, que é de Imperatriz, né? Jingu e o clássico. Temos aqui Tempestade Real como variação, Assassina e Lúgubre. Finish him! Kitana wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Kitana wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Kitana wins. Flawless victory. Fatality. Fatality. Você desperdiça meu tempo. Kitana wins. Flawless victory. Fatality. Você desperdiça meu tempo. Kitana wins. Flawless victory. Fatality. Você desperdiça meu tempo. Kitana wins. Flawless victory. Fatality. Você desperdiça meu tempo. Kitana wins. Flawless victory. Kitana viu-se caminhando pelas ruas de uma cidade magnífica e brilhante. Era Edenia, um reino libertado da Exoterra, e Kitana era sua bela rainha. Essa era a linha do tempo, não alterada por Raiden. O plano terreno havia sido destruído por Shao Kahn, mas Kitana sobreviveu ao Armagedon e uniu os outros mundos para destruí-lo. O resultado foi uma paz duradoura. Kitana despertou de sua visão e descobriu que estava no submundo. Ela não era a rainha de Edenia, mas um espectro do inferno, e ela odiou Raiden por isso. Kotal era um menino que vivia em Oshtek, um reino de guerreiros, quando esse foi conquistado por Shao Kahn e fundido com a Exoterra. Ele cresceu admirando o imperador da Exoterra, mas manteve em segredo um portal secreto para o plano terreno que seu povo havia criado em um passado distante. As aparições mágicas e demonstrações de grande poder de Kotal fizeram com que os habitantes do plano terreno o declarassem um deus e dessem a ele o nome de Buluk. Após a morte de Shao Kahn na guerra contra o plano terreno, Kotal serviu a sua herdeira, Mileena. Entretanto, a instabilidade de Mileena o obrigou a tomar o trono dela e assumir a posição de imperador. Apesar da trégua atual com os antigos inimigos do plano terreno,
Koh Tao Kahn ainda está envolvido em conflitos, pois Mileena tentará recuperar o trono através de uma guerra civil. Entre os trajes nós temos o guerreiro Oshtek, Senhor das Trevas. Ele não lembra o último chefe do Tekken 3? O Ogro. Deus do sangue. Deus da guerra. Ele ganha uma arma, né? E o Deus Sol. Eu não sei o nome dessas armas aí. Mas ele ganha duas. Bacana. Finish him! Kotal Kahn wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Kotal Kahn wins. Flawless victory. Fatality. Brutality. Meu sacrifício me honra. Kotal Kahn wins. Flawless victory. De joelhos. De joelhos. Brutality. Apético. Kotal Kahn wins. Flawless victory. Brutality. Sua alma queima. Kotal Kahn wins. Flawless victory. Seu sacrifício me honra. Kotal Kahn wins. Flawless victory. Brutality. Sua alma queima. Kotal Kahn wins. Flawless victory. Brutality. Algo gravemente danificado. Triborg wins. Kotal Kahn retornou à Exoterra decidido a reconstruir suas forças. Mas Raiden o derrotou com um ataque surpresa e conquistou o domínio da Exoterra. Desesperado, o Imperador pediu a ajuda dos deuses ancestrais para preservar sua soberania. Eles concederam seu desejo, invocando a competição mais sagrada de todas. Assim, uma vez a cada década, Kotal Kahn precisa recrutar seus maiores defensores para enfrentar os desafiantes de Raiden no Mortal Kombat. Kun Jin é o primo mais jovem de Kung Lao, o herói do plano terreno. Após a morte de Kung Lao na guerra contra a Exoterra, a família Kun enfrentou tempos de crise. Ele viajou para os Estados Unidos e tornou-se um ladrão. Um encontro com Raiden fez Jin mudar sua perspectiva de vida e ele decidiu juntar-se aos monges Shaolins. Agora, ele é um membro da divisão secreta de Johnny Cage, das Forças Especiais, e sua experiência adquirida nas ruas permite que ele entenda as motivações e pensamentos daqueles que desejam o mal do plano terreno. Seus trajes nós temos Sombra e Atirador. Das variações temos o Ancestral, a gente ganha uma aljava ali, né? Bojutsu, uma aljava diferente. E o Shaolin, ganha um Chakram, né? Acho que é o nome dessa arma que ele tá na cintura. Finish him. Kun Jin wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Kun Jin wins. Flawless victory. Fatality. Kun Jin wins.
Flawless victory. Brutality. Meu foco é inabalável. Kung Jin wins. Flawless victory. Brutality. Kung Jin wins. Flawless victory. Brutality. Ainda feliz por ter nascido? Kung Jin wins. Flawless victory. Brutality. Meu foco é inabalável. Kung Jin wins. Flawless victory. Brutality. Ainda feliz por ter nascido? Kung Jin wins. Flawless victory. Por salvar o plano terreno, a família de Kung Jin criou uma estátua dele para ser adicionada à coleção de Raiden. Mas Kung Jin estava pensando em alguém que não era mais aceito por sua família, Kung Lao. Kung Jin decidiu localizar seu primo e o encontrou no submundo. Raiden acreditava que a alma torturada de Kung Lao estava presa para sempre, sem a magia de Quan Chi para libertá-lo. Mas Kung Jin sabia que os Shaolin eram mais fortes do que qualquer feitiço. Ele jurou ajudar Kung Lao a combater o mal que o havia transformado. Kung Lao treinou com os monges Shaolins para tornar-se um dos mais poderosos defensores do plano terreno, mas sua imaturidade e impulsividade o impediram de ser levado mais a sério, como seu amigo Liu Kang. Apesar de suas dificuldades, ele foi capaz de derrotar Shang Tsung e Quan Chi no Mortal Kombat. Entretanto, sua vida foi abreviada ao ser brutalmente assassinado por Shao Kahn. Ao morrer, sua alma foi recolhida por Quan Chi, que a usou para criar uma versão maligna de Kung Lao na forma de um espectro. Ele agora é um servo de Quan Chi e do submundo. Aqui nós temos os trajes, né? Torneio, Espectro, Mortal Kombat 3 e Gaúcho. As variações temos Tempestade, o chapéu fica brilhante, Serra Circular com o chapéu serrilhado, né? E Truque do Chapéu. Ele ganha uma cinta ali diferenciada. Finish him. Kung Lao wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Kung Lao wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Kung Lao wins. Flawless victory. Fatality. Brutality. Aprenda com isso. Kung Lao wins. Flawless victory. Brutality. Aprenda com isso. Kung Lao wins. Flawless victory. Brutality. Aprenda com isso. Kung Lao wins. Flawless victory. Brutality. Aprenda com isso. Kung Lao wins. Flawless victory. Brutality. Aprenda com isso. Kung Lao wins. Flawless victory. Após a derrota de Shinnok, Kung Lao acabou ficando preso no submundo. Sua alma corrompida pela magia negra de Quan Chi. Ele teria ficado lá se não fosse pela ajuda de seu primo Kung Jin.
Juntos, sua força Shaolin repeliu o mal por tempo suficiente para que Kung Lao escapasse daquele mundo sinistro e controlasse seus demônios internos. Comprometido, mas não perdido, Kung Lao agora existe como um agente de vingança. Ele não terá piedade do mal. Leatherface. O clã Sour-the-Newt, no Texas, era definitivamente incomum, e eles não eram geralmente os mais legais. Então não foi uma surpresa quando os irmãos de Leatherface o disseram que ele não poderia voltar para casa a menos que trouxesse a melhor carne de chile que pudesse encontrar. Mas como Leatherface poderia saber qual era a melhor a não ser que experimentasse todas? Ele pegou sua serra elétrica e suas máscaras favoritas e partiu. Há pouco tempo, ele passou por uma porta roxa brilhante que rodava e se encontrou em uma cidade maluca chamada Zonqueira, ou algo do tipo. Agora havia bastante carne estranha para experimentar. Até então, Kaitin era a sua favorita. Tem as variações, né? Homicida, mudar as cores de as roupas, né? Açougueiro, mais dark, né? E moça bonita. Finish him. Leatherface wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Leatherface wins. Flawless victory. Fatality. Leatherface wins. Flawless victory. Brutality. Leatherface wins. Flawless victory. Leatherface wins. Flawless victory. Leatherface wins. Brutality. Leatherface wins. Flawless victory. Leatherface matou o velho com a roupa estranha. Com o velho morto, a moça loira bonita que masca chiclete talvez desse bola para Leatherface. Leatherface colocou sua máscara mais elegante e encontrou o acampamento do exército onde a moça bonita ficava a maior parte do tempo. Ele teve que matar alguns guardas e uma porção de amigos dela para conseguir chegar até ela, mas valeu a pena. Ele mostra o rosto do velho que tinha guardado para dar de presente à moça. A moça não quis o presente. E ela não foi gentil. Portanto, Leatherface a cortou em pedacinhos para que Drayton usasse em seu chile. Ele então tirou sua máscara e começou a trabalhar no rosto da moça. Se ela não ia ser sua namorada, poderia pertencer a ele de outras maneiras. Liu Kang era o campeão do plano terreno, vencedor por 2 vezes seguidas do torneio Mortal Kombat. Seguindo os conselhos de Raiden, Liu Kang derrotou ambos, Shang Tsung e Shao Kahn, tornando-se uma lenda entre os mundos. Mas quando as forças de Shao Kahn da Exoterra invadiram o plano terreno, Liu Kang e Raiden tiveram opiniões diferentes sobre como responder à invasão. Durante uma desavença entre os dois, Liu Kang foi morto acidentalmente. Sua alma foi recolhida por Quan Chi, que a usou para criar uma versão maligna de Liu Kang na forma de um espectro. Ele agora é um servo de Quan Chi e do submundo. E as roupas nós temos o torneio, espectro,
do Imperador, né? Que também a gente vê no final. Do Mortal Kombat 1. E o Capoeira. As variações nós temos Punho em Chamas. Que não muda nada, aparentemente. Temos o Fogo do Dragão. As braceletes mudam. Ele tem uma tatuagem no rosto. E Dualista. Muda a roupinha também. Finish him! Liu Kang wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Liu Kang wins. Flawless victory. Fatality. Vence de novo. Liu Kang wins. Flawless victory. Brutality. Vence de novo. Liu Kang wins. Flawless victory. Brutality. Vence de novo. Liu Kang wins. Flawless victory. Brutality. Vence de novo. Liu Kang wins. Flawless victory. Brutality. Vence de novo. Liu Kang wins. Flawless victory. Com a derrota de Shinnok, Liu Kang explorou o submundo. Um mundo que, sem o poder controlador de Shinnok, reduziu-se ao caos. Liu Kang não era um feiticeiro ou um deus ancestral, mas sua habilidade de luta foi mais do que suficiente para derrotar os demônios do submundo. Liu Kang compreendeu que o submundo estava vulnerável e que ele gostaria de governá-lo. Ele assumiria o trono de Shinnok, já pensando na conquista de outros mundos. Mileena. Ao perceber uma falta de lealdade por parte de sua filha adotada, Kitana, Shao Kahn ordenou que Shang Tsung criasse uma substituta, uma filha digna de suceder seu trono. Shang Tsung cumpriu a ordem de Shao Kahn e misturou o DNA Tarkatânio com o material genético roubado de Kitana, criando um clone híbrido, Mileena. Mileena incorpora os principais aspectos das duas raças. É agressiva e sanguinária como os Tarkatânios e possui a perícia nas artes marciais de uma Edeniana. Quando Shao Kahn foi morto por Raiden, Mileena assumiu o trono como Imperatriz da Exoterra. Mas ao negar-se a formar uma aliança entre a Exoterra e o plano terreno contra a ofensiva do submundo, ela foi deposta. Agora, ela lidera uma rebelião contra o regime do usurpador Kotal Kahn. Dentre os trajes nós temos o do torneio, Kanun, Vampira e a roupinha clássica. As variações é Perfuratriz, os sais dela ficam brilhando, Etérea, ganha umas tatuagens aí, fica meio sem cor, né, a moça, e Faminta. Finish him! Mileena wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Mileena wins. Flawless victory. Fatality. Finish him.
Mileena wins. Flawless victory. Fatality. Mileena wins. Flawless victory. Brutality. Que delícia! 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 Mileena wins. Flawless victory. Exausta pelo esforço, Mileena caiu e sentiu sua alma deslizando pelo vazio. Ela acordou em uma incubadora. Havia muitas outras por perto, cada uma contendo uma cópia exata dela. Mileena descobriu que podia ler a mente de cada cópia e elas a dela. Elas logo perceberam o benefício de ter tantas guerreiras compartilhando a mesma mente. Enquanto elas planejavam a vingança contra seus inimigos, o arquiteto do despertar de Mileena ria discretamente. Predador. O Predador não está aqui para nos governar. Ele não deseja destruir os mundos. Ele e outros de sua raça alienígena simplesmente lutam e matam, por esporte e honra. Existe muito combate no plano terreno. Shao Kahn e depois Shinnok achavam que eram conquistadores. Eles foram derrotados. O Predador não será. Os humanos exoterranos e demônios do submundo cairão diante de suas armas, táticas e forças superiores. Suas peles farão belos troféus. Nenhum dos personagens extras tem traje, né? Então nós temos aqui a variação Guerreiro, que é ele sem máscara, né? Caçador, máscara preta aí, estilosão. E Hishkten, que é ele com mais selvagem, né? Tecnologicamente selvagem. Finish him. Predator wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Predator wins. Flawless victory. Fatality. Predator wins. Flawless victory. Predator wins. Flawless victory. Predator wins. Flawless victory. Brutality. Predator wins. Flawless victory. Predator wins. Este mundo chamado Terra produziu muitos oponentes valorosos, oferecendo um excelente esporte. Alguns possuíam um poder antes desconhecido pela raça dos predadores, a feitiçaria.
O Predador pretendia dominar esse novo poder e usá-lo em suas conquistas. Ele analisou um troféu de uma batalha recente e acabou descobrindo seus segredos. Com o poder da feitiçaria, o Predador tornou-se invencível e destruiu, sozinho, mundos inteiros. Ele havia se tornado um super predador. Quan Chi. Originalmente um demônio do submundo, Quan Chi tornou-se um dos mais poderosos feiticeiros entre todos os mundos. Ele é um servo do Lorde Supremo Shinnok, que foi aprisionado no submundo pelos seus semelhantes, os deuses ancestrais. 25 anos atrás, Quan Chi ajudou Shinnok a fugir de sua prisão infernal. Juntos, eles declararam guerra ao plano terreno, que estava enfraquecido pelos conflitos com a Exoterra. Após a derrota de Shinnok, Quan Chi foi expulso para o submundo. Ele continua a manipular os eventos da história de um local desconhecido. Aqui a gente tem o traje do torneio e do Mortal Kombat 4, que vai poder ser jogado agora na coletânea, né, que eles estão criando com todos os jogos clássicos. Feiticeiro, primeira variação aí. Bruxo. Por fim, evocador. Finish him! Quan Chi wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Quan Chi wins. Flawless victory. Fatality. Brutality. Aceite sua morte. Quan Chi wins. Flawless victory. Brutality. Aceite sua morte. Quan Chi wins. Flawless victory. Brutality. Que azar. Quan Chi wins. Flawless victory. Brutality. Que azar. Quan Chi wins. Flawless victory. Brutality. Aceite sua morte. Quan Chi wins. Flawless victory. Quan Chi foi um servo de Shinnok por muito tempo. Sua atuação para libertá-lo da prisão não passou despercebida pelos deuses ancestrais. Shinnok não era mais uma ameaça, mas os atos de Quan Chi deram origem a um novo poder. Após muitos debates, os deuses ancestrais fizeram um plano para reequilibrar esse poder antes que ele aumentasse mais. O livre-arbítrio foi queimado da alma de Quan Chi e substituído por uma única diretriz: a morte de Raiden. Raiden, Deus do Trovão, é o protetor do plano terreno. Ele e os deuses ancestrais derrotaram Shinnok há muitos milênios, quando o último procurava o domínio total dos mundos. Em tempos mais recentes, Raiden frustrou as tentativas da Exoterra de se fundir ao plano terreno. Primeiro com os torneios Mortal Kombat, depois via a invasão. Todavia, a vitória custou um preço muito alto, pois muitos dos maiores aliados de Raiden foram mortos em batalha. As forças de Raiden foram testadas novamente quando Shinnok, após ter fugido da prisão no submundo, liderou um ataque contra o plano terreno enfraquecido pela guerra. No fim, Raiden conseguiu aprisionar Shinnok novamente, desta vez dentro do próprio amuleto de Shinnok. Mas rumores dão conta de que o amuleto, que se pensava estar seguro em um cofre no plano terreno há décadas, tenha sido roubado. Aqui a gente tem as roupas, né, do torneio.
A roupa que ele tá, tipo, imperador do mal, né? Por fim, é do futuro. De variações, nós temos o Deus do Trovão. Não muda nada. Provavelmente os raios na mão só, né? Deslocador. E Mestre das Tempestades. Ah, acho que tem a ver com o chapéuzinho dele, né? Ah, isso mesmo, ó. Só essa aqui que não faz nada. Raiden wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Raiden wins. Flawless victory. Fatality. A que ponto você chegou? Raiden wins. Flawless victory. Não provoque um deus. Raiden wins. Flawless victory. Não provoque um deus. Raiden wins. Flawless victory. A que ponto você chegou? Raiden wins. Flawless victory. A que ponto você chegou? Raiden wins. Flawless victory. Após milênios de luta contra os inimigos do plano terreno, Raiden começou a pensar se a defesa seria o melhor caminho para a paz. Em uma mudança de tática, Raiden e Shirai Ryu atacaram os exércitos de Kotal Kahn antes que eles pudessem se reagrupar. Eles destruíram as forças do Imperador, deixando a Exoterra à sua mercê. Raiden, vitorioso, conquistou o domínio sobre a Exoterra. A primeira de muitas ameaças ao plano terreno havia sido removida. Reptile. A terra natal de Reptile, Zaterra, foi conquistada e assimilada há muito tempo pelo imperador da Exoterra, Shao Kahn, deixando Reptile como o último sobrevivente de lá. Desde então, Reptile vem sendo um fiel servidor dos governantes da Exoterra enquanto tenta encontrar uma maneira de recriar sua raça Raptora. Reptile possui muitas características reptilianas, que fazem dele um inimigo formidável. Nos seus trajes nós temos do torneio, Kraken e o clássico. E faz sentido a máscara não ser de pano, né? Então temos aqui, ó, ilusório, sem máscara. Ágil, com uma serpente na cintura. Nossa, a serpente mexe, é isso mesmo? Eita, preula, ela mexe. E nocivo. Tá um pouco fedido, eu acho. Tem umas mosquinhas, né, em volta. Finish him. Reptile wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Reptile wins. Flawless victory. Fatality. Reptile wins. Flawless victory. Brutality. Reptile wins. Flawless victory. Brutality.
Flawless victory. Brutality. Reptile wins. Flawless victory. Brutality. Reptile wins. Flawless victory. Brutality. Reptile wins. Flawless victory. Após a derrota de Shinnok, Reptile foi enviado para o plano terreno por Kotal Kahn para avaliar os estragos. Essas informações poderiam ser úteis em conflitos futuros. Após encontrar uma caverna que desmoronou durante a crise, Reptile ficou em choque ao ver raptores saindo de lá. Ao contrário do resto de sua raça, esses raptores não trocaram o plano terreno pelo mundo condenado de Zaterra, ficando escondidos em segurança. Não mais sozinho, Reptile jurou permanecer com seu povo redescoberto e reconquistar sua terra natal no plano terreno. Scorpion. Hanzo Hasashi era membro do Shirai Ryu, um clã de assassinos. Até que eles e sua família foram mortos por Sub-Zero, do clã rival Lin Kuei. A alma de Hanzo foi capturada pelo feiticeiro do submundo Quan Chi, que o ressuscitou na forma do espectro Scorpion e deu a ele a chance de vingar a morte de sua família. Contando com a própria fúria e as chamas do inferno, Scorpion luta ao lado de Quan Chi na invasão do submundo ao plano terreno. Seus trajes nós temos o do torneio, Hanzo Hasashi, Cold War, Injustice, o clássico, Infravermelho e o Scorpion dourado. Nas variações nós temos o Ninjutsu, que ele tem a espada, né? As duas espadas. Fogo do Inferno. Acho que ele ganha uma caveira no cinto, alguma coisa assim. Não, só as mãos pegando fogo mesmo. É o Infernal que ganha a caveirinha lá, ó. Caveirinha na cintura ali. Finish him. Scorpion wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Scorpion wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Scorpion wins. Flawless victory. Fatality. Fatality. Game. Scorpion wins. Flawless victory. Brutality. Contemple meu poder. Scorpion wins. Flawless victory. Brutality. Game. Scorpion wins. Flawless victory. Brutality. Game over. Scorpion wins. Flawless victory. Brutality. Contemple meu poder. Scorpion wins. Flawless victory. O remorso pelo seu papel na ressurreição de Shinnok corroía a alma de Scorpion. Seu desejo por vingança levou o plano terreno à beira da destruição. Scorpion se ofereceu para cometer Harakiri e redimir-se de sua ofensa. Mas Raiden sugeriu uma alternativa mais produtiva. Em vez da morte, Raiden condenou Scorpion à vida. Ele infundiu em Scorpion uma pequena parte do poder do Jinsei, vinculando-o à essência do plano terreno. Scorpion e seu clã Shirai Ryu protegeriam o Jinsei e o plano terreno para sempre.
Shinnok. Há muitos milênios, houve uma batalha no plano terreno entre Raiden, deus do trovão e protetor do plano terreno, e Shinnok, um deus ancestral exilado que buscava a dominação completa dos mundos. Raiden foi quem venceu, e ele e os irmãos deuses ancestrais de Shinnok o aprisionaram no submundo. 25 anos atrás, Shinnok conseguiu fugir de seu cárcere e atacou o plano terreno, que se via enfraquecido pela guerra contra a Exoterra. Raiden e seu colega do plano terreno, o deus Fujin, conseguiram aprisionar Shinnok em seu próprio amuleto. Mas há outras forças que tentam tomar posse da prisão improvisada de Shinnok e usá-la como uma fonte de poder. Forças essas que não são muito amigáveis ao plano terreno. Dos trajes nós temos o Irado e o Samurai. As variações temos Impostor. Aparentemente não muda nada. Moldador de ossos. Ah, ali na cintura, ó. E Necromante. Os bracinhos de osso. Finish him! Shinnok wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Shinnok wins. Flawless victory. Fatality. Brutality. Você nunca deixa de me entreter. Shinnok wins. Flawless victory. Brutality. Abrace as trevas. Shinnok wins. Flawless victory. Brutality. Há medo em seu coração. Shinnok wins. Flawless victory. Brutality. Há medo em seu coração. Shinnok wins. Flawless victory. Brutality. Você nunca deixa de me entreter. Shinnok wins. Flawless victory. O plano terreno pertencia a Shinnok. Ele tornou-se a área de preparação, de onde Shinnok terminaria sua antiga guerra contra os deuses ancestrais. Os deuses ancestrais haviam mentido para os habitantes dos mundos. Eles não eram seres individuais, mas partes de um grande coletivo conhecido como O Ser. Shinnok iria fundir os mundos e despertá-lo. Inteiro mais uma vez, o Ser devorou os deuses ancestrais. Shinnok assistiu com satisfação. Este universo finalmente havia acabado. Sonya Blade. A General Sonya Blade já passou por muita coisa desde que ajudou a Raiden a derrotar o Submundo e Shinnok. Há 25 anos, incluindo um casamento com o astro de filmes de ação, Johnny Cage, com quem teve uma filha. Mas ser mãe não era o forte de Sonya. Seu comprometimento com sua carreira militar e sua dificuldade de abrir-se emocionalmente fizeram com que ela terminasse seu casamento há 5 anos. Agora, diante de possíveis novas ameaças da parte da Exoterra, Sonya precisa enfrentar seu passado trabalhando com sua família, que se encontra cada vez mais distante. Os trajes nós temos a do Torneio, Major Blade, Mãe Pátria e o Mortal Kombat 1. Aí as variações temos Agente Secreta, tem uma pintura no rosto, Explosiva, que ela ganha essa paradinha na perna, né? E Forças Especiais, que muda a manopla dela, né? Finish him!
Sonya wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Sonya wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Sonya wins. Flawless victory. Fatality. Brutality. Alerta de spoiler. Perdido. Sonya wins. Brutality. Alerta de spoiler. Perdido. Sonya wins. Flawless victory. Alerta de spoiler. Perdido. Sonya wins. Flawless victory. Brutality. Alerta de spoiler. Perdido. Sonya wins. Flawless victory. Exausta por causa de suas provações, Sonya caiu em um sono profundo e começou a sonhar. Kano manteve Jax e Cassie como reféns. Ele fez Sonya escolher quem iria viver e quem iria morrer. Sem ver uma maneira de libertar os dois, ela escolheu Cassie e gritou quando Kano matou Jax diante de seus olhos. Ainda gritando, ela foi acordada por Johnny. Ele tinha notícias horríveis. Jax havia sido assassinado com um tiro. Sub-Zero. Kuai Liang e seu irmão mais velho, Bi-Han, serviram fielmente ao clã de assassinos Lin Kuei até a primeira edição do torneio Mortal Kombat. No torneio, Bi-Han, de codinome Sub-Zero, foi morto pelo demônio Scorpion. Kuai Liang assumiu o codinome Sub-Zero e partiu para a Exoterra atrás do assassino de seu irmão. Enquanto isso, os líderes do Lin Kuei embarcavam na Iniciativa Cibernética, que convertia membros do clã em ninjas cibernéticos para aumentar sua eficiência e remover suas imperfeições humanas. Kuai Liang foi capturado e convertido. Eventualmente, Raiden e os defensores do plano terreno restauraram sua alma, e ele se juntou à causa terrena. Um tempo depois, ele foi morto na invasão da Exoterra, e sua alma foi capturada pelo feiticeiro do submundo, Quan Chi. Sub-Zero serviu ao mundo dos demônios durante a subsequente guerra com o plano terreno. Ao final da batalha, ele teve sua humanidade restaurada por Raiden e reconstruiu Lin Kuei. Dessa vez, como uma organização benevolente dedicada à proteção do plano terreno. Nos trajes nós temos o Kuai Liang, mais velho, né? Espectro, Tundra, Clássico e Blue Steel. Nas variações nós temos Criomante, que tá toda azul, Inquebrável, a máscara ali, né? Grão-Mestre, a medalhinha ali de Grão-Mestre. Finish him. Sub-Zero wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Sub-Zero wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Sub-Zero wins. Flawless victory. Fatality. Brutality. Sinto o frio do desespero. Sub-Zero wins. Flawless victory.
Brutality. Sinto o frio do desespero. Sub-Zero wins. Flawless victory. Brutality. Sinto o frio do desespero. Sub-Zero wins. Flawless victory. Brutality. Congelarei a sua alma. Sub-Zero wins. Flawless victory. Brutality. Sinto o frio do desespero. Sub-Zero wins. Flawless victory. O grão-mestre Sub-Zero sabia que seu clã, o Lin Kuei, precisaria de muito mais do que artes marciais para proteger o plano terreno contra ameaças futuras. Nas fronteiras geladas da Exoterra, ele encontrou a resposta. Uma fêmea de dragão do gelo com uma ninhada de ovos. Com sua habilidade congelante, Sub-Zero fez os dragões nascerem. Eles aceitaram seus mestres do Lin Kuei e foram treinados como montarias de combate. Com uma força de guerreiros montados em dragões, o Lin Kuei tornou-se uma lenda. Ninguém arriscaria um conflito com o plano terreno. Takeda. Takahashi Takeda é o filho do herói Kenshi e de uma jovem mulher thai-americana chamada Sushin, que Kenshi conheceu durante suas viagens. Quando Sushin faleceu, Kenshi ficou chocado ao saber que era pai de um garoto de 8 anos com ela. Ele levou Takeda para Hanzo Hasashi, o antigo Scorpion, para ser instruído nas artes marciais. Takeda não teve contato com seu pai por muitos anos, até o dia em que deixaria a tutela de Hanzo. Kenshi revelou que deixara Takeda sob os cuidados de Hanzo para protegê-lo dos assassinos de sua mãe. Apesar dessa revelação e da subsequente reconciliação com Kenshi, Takeda ainda possui muitas mágoas pelo abandono a serem superadas, o que torna as missões ao lado de seu pai na equipe de Johnny Cage, das Forças Especiais, um desafio à parte em alguns momentos. Dos trajes nós temos o Shirai Ryu, que é o do treinamento dele, e o Guerreiro, meio Mad Max, né? As variações nós temos o Shirai Ryu, que ele tem uma máscara ali, né? Açoitador. E o Ronin. Finish him. Takeda wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Takeda wins. Flawless victory. Fatality. Brutality. Vamos tentar de novo? Takeda wins. Flawless victory. Brutality. Vamos tentar de novo? Takeda wins. Brutality. Isso é uma pena. Takeda wins. Flawless victory. Brutality. Vamos tentar de novo? Takeda wins. Flawless victory. Brutality. Achei que você fosse mais veloz. Takeda wins. Flawless victory. Com a derrota de Shinnok, Takeda e seu pai partiram para encontrar o assassino de sua mãe, um membro do clã do Dragão Vermelho. Usando a tecnologia das Forças Especiais, Takeda localizou a base do clã e, juntamente com Kenshi, infiltraram-se disfarçados em suas fileiras. Nas profundezas da Fortaleza da Montanha, Takeda descobriu um dragão de verdade, prisioneiro do clã. A criatura usou sua magia para adivinhar o nome do assassino e transportou Takeda e Kenshi para uma caverna distante. Lá eles encontraram um homem preso em uma estalagmite.
O dragão havia dito que esse homem também teria motivos para confrontar o matador de Sutin. Takeda começou a libertá-lo. Tanya. Assim como Kitana e Rain, Tanya é uma Edeniana, uma nativa de um mundo conquistado por Shao Kahn e incorporado ao submundo há milênios atrás. Os Edenianos têm lutado pela independência desde então. Apesar de ser uma habilidosa combatente, Tanya prefere modos mais sutis de alcançar seus objetivos. Recentemente, ela e Rain aliaram-se à antiga imperatriz da Exoterra, Mileena. Tanya e Rain vão ajudar Mileena a recuperar seu trono em troca da criação de uma nova Edenia. O que será do relacionamento de Tanya com Mileena depois disso? Ninguém pode dizer. As variações têm Kobojutsu. Ela ganha uns machadinhas ali, né? Naginata do dragão. Que é uma lança, né? E Piromante. Finish him! Tanya wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Tanya wins. Flawless victory. Fatality. Você me dá nojo. Tanya wins. Flawless victory. Brutality. Você me dá nojo. Tanya wins. Flawless victory. Você me dá nojo. Tanya wins. Flawless victory. Guardo seu sangue pra você. Você me dá nojo. Tanya wins. Flawless victory. Brutality. Você me dá nojo. Tanya wins. Flawless victory. Com a execução de Mileena, o sonho de Tanya de ter uma Edenia livre também parecia ter morrido. Ela e os outros rebeldes eram fugitivos da justiça de Kota-Oka. Seu compatriota de Edenia, Rain, mostrou ser um aliado poderoso e um consorte satisfatório. Mas ele havia se tornado inútil para ela. Em troca de clemência, Tanya contou a Kahn sobre o paradeiro de Rain. Presa, mas viva, Tanya reiniciou sua trama. Tremor. Tremor tem os poderes de um elemental da Terra. Ele pode criar terremotos, formar projéteis de pedra e lava, além de moldar o solo como quiser. Sua situação atual com o clã de traficantes de armas do Dragão Negro de Kano é desconhecida, pois uma missão recente parece ter criado animosidade entre Tremor, as forças especiais e Kano. De variações nós temos Terremoto, que ele vem sem máscara, Metálico, a mão dele fica dourada, né? Talvez seja ouro, né? E Cristalino, que ele vira uma entidade de kryptonita. Finish him! Tremor wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Tremor wins. Flawless victory. Fatality. Fatality.
A Terra clama por você. Tremor wins. Flawless victory. Tão frágil. Tremor wins. Flawless victory. Brutality. Desperdício do meu talento. Tremor wins. Flawless victory. Brutality. Desperdício do meu talento. Tremor wins. Flawless victory. Brutality. Corra entre os destroços. Tremor wins. Supervisionando Shinnok, Tremor deleita-se com seu poder. Muitas coisas mudaram desde a excursão do Dragão Negro ao mundo dos sonhos. Kano enviou a equipe de Tremor para lá a fim de recuperar uma bomba psíquica que seria usada por ele no roubo do amuleto de Shinnok. A exposição àquele mundo aumentou o poder de Tremor e expandiu sua mente. Ele evoluiu para um elemental da Terra, um semideus cujo poder poderia rivalizar com o de Raiden e de Fujin. Triborg. Há anos atrás, o grão-mestre Lin Kuei determinou que seu clã assassino seria mais efetivo eliminando suas fraquezas humanas. Eles adotariam corpos cibernéticos e mentes tecnologicamente aprimoradas. Como preparação, o grão-mestre ordenou que todos os membros se submetessem a testes, nos quais seus dados físicos e mentais seriam secretamente gravados e armazenados em um local externo. Depois de Sub-Zero ter eliminado todos os Lin Kuei cibernéticos, as forças especiais encontraram um local escondido de armazenamento de dados. Eles levaram as unidades de dados para um laboratório secreto de armas das FE e fizeram o download de vários arquivos em um corpo de teste. As consciências de Sector, Cyrax e Smoke de alguma maneira se entremearam e trouxeram o corpo à vida. O Triborg acabou com a ocupação humana do laboratório e agora procura eliminar toda a vida orgânica. Esse aqui tá mais fácil, né? Porque as variações ou é o Sector, ou é o Cyrax, ou o Smoke. Finish him! Triborg wins. Flawless victory. Fatality. Finish him! Triborg wins. Flawless victory. Fatality. Sua sobrevivência é improvável. Triborg wins. Flawless victory. Fatality. Sua sobrevivência é improvável. Triborg wins. Flawless victory. Fatality. Triborg wins. Flawless victory. Brutality. Nível de ameaça zero. Triborg wins. Flawless victory. Brutality. Nível de ameaça zero. Triborg wins. Flawless victory. Brutality. Sua sobrevivência é improvável. Triborg wins. Flawless victory.
Brutality. Algo gravemente danificado. Triborg wins. Flawless victory. Brutality. Algo gravemente danificado. Triborg wins. Após destruir Shinnok, Triborg voltou suas atenções às forças especiais. General Blade e os outros lutaram bravamente, mas suas fraquezas humanas os levaram à derrota inevitável. Agora, tendo acesso à rede de computadores das FE, Triborg pode usá-la para comunicar-se com os dispositivos de armazenamento do Lin Kuei, de onde ele tinha sido gerado. Ele salvou os dados de ondas cerebrais de dezenas de irmãos e irmãs do Lin Kuei nos servidores das FE. Os laboratórios das FE tinham os materiais necessários para que Triborg criasse corpos cibernéticos para cada um deles. Em pouco tempo, os downloads foram concluídos. Os soldados cibernéticos do Lin Kuei restaurados. Entretanto, com o Sub-Zero tendo manchado para sempre o nome do clã, Triborg optou por algo novo. A partir daquele momento, ele seria conhecido como o líder do clã mais perigoso de todos os mundos, o clã Tekunin. Finish him. Cassie wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. D'Vorah wins. Flawless victory. Fatality. Finish him. Aaron Black wins. Flawless victory. Fatality. O Lin Kuei, que era um clã secreto de guerreiros, foi reformulado por seu novo grão-mestre Sub-Zero. Agora o objetivo do clã é usar o poder para a proteção do plano terreno. Somente os guerreiros mais poderosos podem fazer parte do Lin Kuei. Finish him! Mate ele. Sub-Zero wins. Flawless victory. Faction kill. Finish him! Sinta nossa ira. Sub-Zero wins. Flawless victory. Faction kill. Finish him! Mate ele. Sub-Zero wins. Flawless victory. Faction kill. Uma organização de assassinos. Dragão Negro comete os crimes mais brutais que se possa imaginar. Assassinatos, roubos e tráfico ilegal de armas no mercado negro são algumas de suas acusações. Todos os membros do clã do Dragão Negro são procurados pelas forças especiais por crimes contra a humanidade. Finish him! Isso foi legal. Você já era. Takeda wins. Faction kill. Finish her! Mate ela. Takeda wins. Faction kill. Finish him! Mate ele. Takeda wins. Faction kill. Finish him! Você já era. Takeda wins. Faction kill. Oriundos do submundo maligno, a Irmandade das Sombras é uma organização secreta e implacável, onde abandonam o livre-arbítrio para servir ao deus ancestral caído Shinnok.
Com magia negra para ressuscitar guerreiros, suas fileiras crescem a cada conflito e seus planos nefastos ficam mais próximos. Finish him! Destrua-o! Quan Chi wins. Flawless victory. As Forças Especiais são um grupo militar formado para defender os Estados Unidos. Após a invasão da Exoterra, eles expandiram sua influência para atuarem a favor do mundo inteiro. Com o uso de tecnologia de ponta, eles protegem o plano terreno de ameaças que estão além da nossa realidade. Finish him! Detone ele! Sonya wins. Flawless victory. Faction kill. Uma ordem secreta, formada pelo Deus do Trovão Raiden e os Shaolins. A Lotus Branca tem os maiores praticantes de artes marciais. O objetivo de seus membros é o de aperfeiçoar as próprias habilidades no preparo para o torneio Mortal Kombat. Finish him! Mate ele! Raiden wins. Flawless victory. Faction kill. Finalizamos esse episódio com uma chuva de fatalities e revelações sombrias do universo Mortal Kombat X. Se curtiu esse vídeo, deixa o like, comenta aí qual finalização mais te impactou e compartilha com os parceiros de combate. Lembrando que toda terça, quarta e quinta, às 18, tem vídeo novo por aqui. E se quiser apoiar o meu trabalho, escaneie o QR Code que tá aí na tela ou acesse o link na descrição para doação. Toda contribuição é mais do que valiosa pro projeto aqui. Fica de olho na guia comunidade também para não perder nenhuma novidade. Nos vemos em breve, Versus Players. Não sabe o que ver a seguir? Deixei 2 sugestões aqui para vocês. Espero que gostem. Tudo de melhor sempre. Até mais.